Perdi o prazo de início do inventário, aquele que está lá no Código de Processo Civil. E agora? Há algo a fazer ainda? Ou daqui para frente, tanto faz? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, sou auditor fiscal especialista na fiscalização do ITCMD. Hoje a gente vai conversar sobre consequências práticas da perda do prazo de protocolização no inventário e também entender se daqui para frente já perdi mesmo, então não faz mais diferença nenhuma. Será? Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos entender, tá? Antes de qualquer coisa, aqui embaixo tem um link para você fazer parte do nosso grupo aberto. Você fica por dentro de tudo que acontece na maior mentoria em inventários e ITCMD do Brasil, tá? Tem um link aqui embaixo, é só você clicar. Vamos lá. Quando a gente olha lá para o CPC, existe um prazo de 2 meses para que o inventário ele seja iniciado. O CPC ele não traz uma sanção, ele traz o prazo de início, mas essa sanção ela pode estar prevista na minha legislação específica. Isso vai depender, primeiramente, da configuração dos bens desse meu inventário. Para eu entender qual legislação é aplicável ao meu caso, eu vou ter que olhar para a competência. Em regra, vou colocar aqui a regra para vocês, mas em regra, estou no estado do Rio de Janeiro. Então, muito provavelmente, todos os bens que estão aí nesse inventário serão tributados pelo Rio de Janeiro. Tá? Por quê? Assim a estatística nos mostra. Mas como funciona essa regra? Basicamente, sobre bens imóveis, aquele recolhimento será para o estado onde se localiza. E sobre bens móveis, o recolhimento será para o estado onde se processa o inventário. Então eu dei um exemplo aqui com o Rio de Janeiro, né? Se você está diante de um inventário que acontece no Rio de Janeiro e o falecido deixou bens móveis, deixou um imóvel no Rio de Janeiro e deixou um imóvel ali no estado do Espírito Santo, do lado. Então eu estou diante de um inventário em que eu vou ter que encarar duas legislações tributárias, certo? Independentemente se esse inventário vai se processar no Rio de Janeiro ou se vai se processar no Espírito Santo, tá? Então passamos rapidinho aqui pela nossa regra de competência. Dito isso, o que acontece? A partir do momento que eu olhei para a configuração dos bens do meu inventário, eu vou olhar para o estado de competência, de cobrança, e vou lá buscar alguma disposição sobre a minha multa de protocolização, certo? E aí existem estados em que há essa disposição e estados onde não há essa disposição, tá? Então, quando eu perco, calma lá, cuidado, se você parar o vídeo aqui, você pode sair com uma conclusão errada do vídeo, então cuidado, tá? Então, quando eu perco o meu prazo de início do inventário diante de um estado que tem essa multa, já sei que tem um problema. Quando eu perco esse prazo diante de um estado que não tem essa multa, pode ser que eu não tenha um problema. Por quê? Quando eu olho para a natureza dos diferentes encargos que incidem sobre o ITCMD, e quando a gente olha o prazo do inventário, o maior problema, digamos assim, né, que normalmente esse prazo pode nos trazer, é relacionado ao nosso ITCMD. No Rio de Janeiro vai chamar de ITD, em um sem número de estados vai chamar de ITCD, mas a gente está falando do mesmo imposto, tá? O que acontece? Eu tenho que ter dois cuidados. O primeiro é, diante de um estado em que não há multa de protocolização, eu preciso me perguntar qual é o prazo para o recolhimento do imposto. São coisas diferentes. Quando eu olho lá para o Código de Processo Civil, ele está falando 2 meses para eu iniciar o procedimento de inventário. Ele não falou nada sobre imposto, tá? O prazo de recolhimento do imposto ele vai estar disposto em legislação estadual específica. Então, eu posso estar diante de uma situação em que eu não tenho a multa de protocolização, ou seja, eu rompi esses 2 meses e não vou sofrer nenhuma sanção por romper esses 2 meses, mas quando eu olho para a minha legislação específica do Estado, existem previsões de prazo que podem fazer com que essa demora indefinida venha a me prejudicar, certo? Então, esse é um primeiro cuidado. Jonatas, cheguei à conclusão que no meu estado não tem multa de protocolização. Legal, é um bom primeiro passo, mas precisamos ver esse outro ponto também, tá? Uma outra situação também bem importante, aliás, se eu estou conseguindo te ajudar até aqui, clica no joinha aqui para ajudar a gente, tá? E se inscreve no canal, toda quarta-feira a gente libera um vídeo novo sobre o nosso tema. Uma outra situação que eu tenho que tomar cuidado também é o seguinte, as multas de protocolização, por elas se referirem a um prazo específico que foi rompido, que foi desrespeitado,
normalmente elas são multas de percentual em cima do imposto a ser recolhido. Tá? Então você vai ter um percentual fixo que vai incidir sobre o imposto a ser recolhido, aquilo ali é a multa. Só que eu tenho que ter cuidado com uma eventual gradação dessa multa. Tá? Vou dar um exemplo aqui, 2 meses é o prazo, né? Então a lei vai lá e fala, se você romper de 2 meses e abrir esse inventário até 120 dias, por exemplo, você tem 5% de multa. Se esse atraso superar 120 dias, você tem 10%. Então, nós precisamos estar de olho, né, estar atentos a esse tipo de hipótese, justamente porque é esse tipo de situação que vai fazer com que, mais uma vez, não seja indiferente a partir do momento que eu rompi esse prazo. E isso aqui se soma a essa informação anterior que eu coloquei, certo? Porque você pode ter as duas coisas em um caso só. Vamos a um exemplo. Você está diante de um estado em que há multa de protocolização. E essa multa tem gradações. Tem 3 gradações. Até 90 dias, 5%, até 120 dias, 10% e até 180 dias, 15%. Isso é uma coisa. E esse estado, ele pode ter previsto na legislação dele um prazo máximo de recolhimento do imposto. Está escrito lá, o imposto será pago até, no máximo, 180 dias a partir da data do óbito. Então, olha aqui o que acontece. Se o cliente chega até você aí com 70 dias, a gente rompeu esse prazo inicial. Mas, nesse exemplo aqui que eu estou te dando, com o passar do tempo, a gente vai ter o aumento da multa de protocolização por um lado, e pelo outro vamos ter incidência de encargos por atraso no recolhimento do imposto. Lembrando, como eu já coloquei, são coisas diferentes. Uma coisa é o prazo que a lei traz para nós como prazo de início do procedimento de inventário, outra coisa é o prazo de recolhimento do imposto. Certo? É isso. Se você chegou até aqui, gostou do vídeo, curte aqui para ajudar o nosso canal. Se inscreve também, toda quarta-feira tem vídeo novo. E se você está aí, advogado, às vezes você já tem um caso em mãos, é um caso complicado, um caso que você precisa conversar, precisa fazer parte de um ambiente de especialistas, precisa conversar comigo. Nós temos a nossa mentoria em inventários, que é a maior mentoria do país. Aqui embaixo tem um link em que você pode preencher uma aplicação à nossa mentoria. Não temos vagas normalmente, tá? O colega vai, coloca faz a aplicação. Quando há abertura de vagas, a gente chama na ordem em que essas aplicações aconteceram. Então, se você quer fazer parte de um ambiente de especialistas de verdade, se você quer poder conversar, não só comigo, mas também com outros colegas sobre o seu caso, essa aqui, sem dúvida, esse é o melhor ambiente do qual você pode fazer parte. Tá? Lembrando que, não à toa, somos a maior mentoria do Brasil na área e, infelizmente, como todos os colegas são atendidos por mim diretamente, eu faço questão de ter contato com todos, não tenho, vai entrar aqui na minha mentoria e alguém vai conversar com você. Não, não é assim que funciona, você vai conversar diretamente comigo, tá? Todos os dias, aliás. Então, chegamos a um limite, por isso que a gente hoje funciona por meio da aplicação. Tá? Então, clica aqui que você vai poder ter a oportunidade de estar com a gente. Tá? É isso, pessoal. Espero ter contribuído um pouquinho. Se for alguma dúvida, deixa aqui embaixo que a gente conversa também sobre o tema. Tá? Um abraço e até a próxima oportunidade.